Todos. Bom dia, bom dia. Na verdade, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir essa live. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, doutor em família na sociedade contemporânea. Vamos iniciar mais um vídeo, mais uma live, enquanto vamos aguardando aí as pessoas chegando. Meu querido Jarbas Cerzósimo, colega psicólogo também. E vamos bater um belo papo hoje sobre um assunto bem interessante, bem importante para esses períodos, que é a questão da arte, da criatividade, como é que esses elementos eles podem nos ajudar no nosso desenvolvimento como pessoa, no nosso desenvolvimento como ser, como é que esses elementos eles passeiam na nossa vida, como é que eles estão presentes na nossa vida e presentes de tantas formas. Estamos aqui apenas aguardando o querido Jarbas e vamos ver, fazendo esse teste também. Por favor, depois mandem notícia lá no nosso Instagram para saber o que é que vocês acharam dessa live pela manhã. Né? Estamos fazendo algum teste, período de mudanças, é período também de teste, de crescimento, novas descobertas, novas formas de ser, novas formas de lidar. Então, estamos aí aguardando, vendo como é que funciona, 10h30 da manhã, a receptividade de todos vocês. Um cafezinho, um bom dia para todos. Principalmente para quem é pai e mãe aí, já deve ter começado o dia cedo. Vamos lá, ele acabou de chegar. Ah, Muito bom dia, meu querido. bom dia, bom dia. E aí, como é que está? Como é que está a família, a pequena? Velho, mal correria. Laura hoje acordou às 5h50, melhor dizendo. E aí estava aqui no todo gás e agora foi tirar uma soneca, né? Ela pode. A gente não. Pois é. Ela combinou então com a Alicia, porque aqui começamos 5h30 da manhã hoje. Nossa, meu Deus. É Eu animado, gosto, animado. eu tenho hábitos matinais, assim, eu gosto de acordar cedo, mas Laura tem sido um desafio, né? Porque ela acorda já demandando, então agora ela aprendeu papai, então é papai, papai. É engraçado demais. Linda sempre. Grande Vini. Cara, eu estava aqui me É, apresentando. Se apresente um pouco. Eu gostaria que você então iniciasse essa boa conversa, né? Esse tema, maravilha. inclusive, foi uma ideia sua, né? Então vamos lá. Sim, sim. Então, eu sou Jarbas, sou psicólogo clínico, também terapeuta de casais, trabalho com família. E essa parceria minha de Vini já surgiu há um tempo, né? A gente tem um podcast, se vocês não conhecem, por favor, conectem lá no Da Dor ao Amor, tem no Deezer, no Spotify, e você pode acompanhar nosso trabalho, né? A gente perdeu um pouquinho o ritmo por causa da pandemia, mas a gente já teve uma conversa aí, já está regularizando tudo, então a ideia é ter podcasts semanais e lives semanais também com essa dupla aí, que Isso aí. traz um conteúdo legal aí para vocês. Então, essa conversa, né, essa sugestão de tema, na realidade, veio a partir de um post que eu vi na internet, de um amigo que é fotógrafo, e ele estava falando que ele nunca foi um cara muito fantasioso, que ele sempre foi um cara muito concreto, que sempre viu as coisas de forma muito pragmática, né, do dia a dia, da rotina, do amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, e eu vou fazer tal coisa e tal coisa, e aí tudo muito fechado, muito cartesiano. E a partir do momento que ele se viu nessa pandemia, por ele ser um profissional autônomo, né, por ele estar se reinventando como pessoa, como profissional, acho que está todo mundo passando um pouco por isso, dessa reinvenção aí, né? Então, ele dividiu essa angústia, né? Essa demanda dele, dizendo que sempre foi muito difícil para ele entrar no lado lúdico, no fantasioso, né? Aham. Isso. E aí eu comentei, eu disse, cara, o lado lúdico, o lado fantasioso, né? A fantasia, a fé e as Criatividade. artes, Isso. né? Criatividade, artes, Arte, sempre fé e foram criatividade. canais, Isso aí. arte, fé e
Criatividade não, é o imaginário, né? A imaginação, que é da criatividade também, tá? Isso é. Ninguém imagina se não tiver criatividade, né? Mas tudo bem. Isso. Então, a partir disso, eu coloquei, eu disse, cara, se você for parar para pensar, tem grandes pessoas aí da história do mundo, escritores, por exemplo, você pega aí o Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era um combatente da Primeira Guerra Mundial. E aí, no meio disso tudo, o cara vai e escreve uma trilogia maravilhosa que é Senhor dos Anéis. Sou suspeito para falar que eu sou fãzaço. Somos dois. Inclusive, este é um dos aspectos que a gente vai estar abordando hoje. Tem dois aspectos que eu acho muito interessante. Esse é um dos que a gente vai estar falando hoje, que é essa questão de períodos de crise, períodos de criatividade, períodos de imaginação, né? Eu acho que é um movimento muito interessante, esse movimento da psique. Inclusive, eu comento levemente na minha tese, que ainda não está publicada, que eu pretendo em breve tornar mais um material aí de publicação. Foi uma das coisas que saiu, inclusive, como resultado de pesquisa, porque a psicologia junguiana fala muito isso, e eu falei, ok, deixa eu averiguar, afinal de contas, pesquisa é isso, né? Vamos confirmar esses. E períodos de crise eram períodos do qual as pessoas mais geravam criatividade. Se você pega até no processo da imaginação, né, coletiva, você tem o Tolkien com O Senhor dos Anéis, tem um filme belíssimo, que é O Labirinto do Fauno, que inclusive eu visitei quando eu estava lá em Barcelona, nenhuma das minhas estadias pelo mundo foi em Barcelona, e eu visitei um dos labirintos que utilizaram para fazer o filme, e é basicamente a história de uma menina que está em plena guerra civil espanhola, e ela então foge para o mundo da fantasia. Você tem o Harry Potter também, que a escritora escreveu muito nos períodos depressivos dela. Então a arte, a criatividade é uma produção subjetiva até para a gente poder lidar com as coisas do mundo, né? Uhum. Com certeza. Van Gogh é um cara que fazia muito bem isso, né? Van Gogh a cortar a própria orelha. A mente conturbada, entre aspas, dele, né? Uhum. Você deu uma travada aí, já tudo certo? Consegui recuperar e eu vi o finalzinho, acompanhei. Sim, eu tenho... Tá falando do Van Gogh. Eu vi. Então, a arte, falar da arte, né? A arte, ela é muito importante para canalizar. Tanto é que você é terapeuta junguiano, tem a caixa de areia, né, que os junguianos usam. Tem muito recurso através do lúdico mesmo, que dá acesso a isso. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, o negócio lá é mais quadradinho. Mas eu gosto muito da parte humanista, da parte lúdica. Né? Minha primeira experiência com estágio foi dentro de uma oficina de pintura, numa clínica aqui em Salvador chamada ICEP. E ali eu via que existia fala através do que um esquizofrênico desenhava. Não era só um palitinho, não era só alguma coisa. Aquele palitinho era um barco em meio a uma turbulência. Era só um tracinho no papel todo. Isso tem muito sentido. Isso e ali dá sentido. Eu acho que o que está faltando nesse momento aí, trazer para a pandemia e esse momento de ansiedade que a gente vive, é canalizar essas emoções, colocar isso em algum lugar. Só que a gente acha que a gente canaliza só no trabalho, a gente canaliza sendo produtivo, a gente canaliza quando foge um pouco da realidade em relação a alguma fuga. Então vem uma live, toma todas e não sei o quê. Isso pode ser até legal, mas tem efeito curativo, tem efeito de canalização, de emoção psicológica. Então, eu fico muito intrigado quando as pessoas comentam eu vejo o mundo de uma forma muito real. E quando eles falam isso, eles sempre estão trazendo a ideia de que vem sempre o discurso associado. Eu sempre vejo o mundo de uma forma muito real e a vida é dura. Logo, há uma escolha, obviamente inconsciente,
de enxergar o mundo de uma forma crua e dura. Só que isso, dentro da lógica imaginativa, desculpem, tem pigarro aqui, é também uma escolha criativa, no sentido de o mundo, eu gosto muito de Nietzsche quando ele vai dizer, o mundo é a vida humana é uma grande fantasia, simplesmente porque não existe nada além disso. Então, se você pensa que a sua vida é dura, é porque de uma forma criativa, e aí o conceito de criatividade está sendo expandido, que você está utilizando a sua imaginação para ver a vida de uma forma dura. Porque quando a gente fala de criatividade, não é só beleza, né? Basta a gente olhar a Netflix e ver que a grande parte dos filmes ali, inclusive de artes, muitos são extremamente violentos, né? Então, o mundo cru também é uma imaginação, só que é uma imaginação limitante. É uma imaginação que ela não vai trazer conforto. Ela traz um sufocamento. Ela traz um peso. Então, se a gente pega essa frase de Nietzsche e a gente aplica ela na nossa vida, olha que coisa bonita. A gente passa a entender de que a vida humana é uma grande fantasia, simplesmente porque não existe nada além disso. Eu fantasiei que eu gostaria de ser doutor em psicologia em 1900 e bolinha. Em 1900 e bolinha eu comecei a pensar, poxa, eu gostaria de ser psicólogo, eu gosto da imagem de ser psicólogo, olha só, a imagem, a fantasia. E aí eu vou construindo minha vida dentro da lógica dessa fantasia que eu construo. E depois eu vou acrescentando, eu vou criando requintes. Então agora eu gostaria de ser um mestre em psicologia, depois um doutor em psicologia, mas isso tudo faz parte da minha fantasia. Então a gente precisa se empoderar disso para a gente poder trazer essa criatividade de uma forma natural, porque até quando a gente diz a vida é uma coisa crua, não é dura, é a forma criativa que você escolheu enxergar o mundo. E aí cabe sempre o questionamento: quais são as sequelas e as consequências das fantasias que nós criamos? Porque tudo que a gente cria tem consequências. Não dá pra gente ser ingênuo e acreditar de que eu vou viver num mundo belo, principalmente se você for brasileiro. Que aí a coisa fica ainda mais difícil, né? Então você tem que aprender. Já me cocei para falar de política, mas não vou entrar nesse mérito. Não. Por quê, né? Dá um negócio, né? Me deixa quieto. Ai, meu Deus. Velho, é muito legal essa sua fala. Caroline tá falando aqui, ó. Estou escrevendo minhas emoções e pensamentos nessa quarentena. É uma coisa que a terapia cognitiva, por exemplo, dá muito significado a isso, né? Você escrever, dar nome ao que você está sentindo. Agora, fazendo um paralelo com o que você falou da criatividade, é importante a gente dar nome, mas é importante a gente, a partir do momento que a gente significou aquilo, a gente passa para outra coisa. O problema dessa fantasia que às vezes a pessoa fala assim, minha vida é dura, minha vida é ruim, minha vida é isso, minha vida é aquilo, é que a pessoa, ela vai para esse imaginário, para essa ideia, e ela fica presa nisso. E aí é onde a criatividade se bloqueia. Porque a partir do momento que você tem uma ideia fixa, entre aspas, né, de que a vida é dura, de que a vida não faz sentido, que não sei o quê, isso começa a adoecer a pessoa, né, que pensa dessa forma. Eu gosto de... Gera ansiedade, gera depressão, gera pensamentos negativos, né, como a cognitiva fala de PANS, pensamentos automáticos negativos e tal. Então, a partir disso, vai bloqueando mesmo. Isso. Então é importante a gente estar ciclando, né, com a nossa criatividade e com os nossos pensamentos. Vai lá, Vini. Desculpe, te interrompi algumas vezes. O que eu gosto de pensar é justamente, nós somos quando Jung traz o conceito de energia psíquica, que depois muitas pessoas vão levar para dentro de uma lógica das mais diversas formas, mas ele utiliza um conceito físico. Jung, quando traz o conceito de energia psíquica, ele vai dizer que a nossa vida, ele separa de Freud, ele já tinha separado de Freud, e que ele vai questionar que Freud só falava que a energia psíquica, na verdade, era libido, era puramente sexual, e ele vai dizer não, é energia psíquica, é muito mais do que isso. E ele vai trazer um estudo físico. Na época, Jung, ele estudava com Pauli, e ele tinha encontros, olha que coisa fantástica, Jung, ele tinha jantar com Einstein.
Então, Não. Einstein frequentava a casa dele, ele sentava para bater. E aí, velho, Jung, me conte aí suas coisas. Ele sentava para bater um papo, então, entre Einstein e Jung. E a teoria da sincronicidade e da energia psíquica vem principalmente a partir desses encontros com Einstein e com Pauli, que era um outro gênio da época que trabalhava muito com Einstein. Então, a energia psíquica faz a gente pensar de que, assim como a energia de um prédio, essa energia ela está sempre circulando. Então, eu gosto de pensar qual é a forma que eu estou utilizando essa energia. Eu só tenho duas formas. Como vai dizer... Ai, fugiu o nome. Nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, se você está tentando trancafiar essa energia, ela só tem dois canais. Ou ela vai segurar e ela vai explodir, e aí vai ser um vetor para fora, e aí você vai explodir através da agressividade. Uma coisa interessantíssima, os estudos sobre agressividade indicam de que pessoas muito agressivas, às vezes são pessoas muito criativas. Mas foram pessoas muito criativas que foram podadas. E aí toda aquela pulsão, porque uma pessoa que tem muita agressividade, ela tem muita energia de vida. Ela não é uma pessoa opaca. Ela tem muita vontade. Só que ela não soube canalizar essa vontade, então ela explode. Agora, se eu também não consigo explodir, só me resta uma coisa, implodir, que é o que você estava falando. Que aí vem a questão da depressão, aí vem o que é a depressão? O excesso de pensamento. Eu vou me consumindo internamente. Perfeito. É isso, é muito legal essa fala em relação a canalizar, porque eu acho que é justamente onde... Uma das minhas perguntas quando uma pessoa chega lá no consultório para fazer atendimento, psicoterapia, eu pergunto: você tem algum hobby? O que é que você gosta de fazer para se divertir? O que é que lhe dá prazer? As pessoas falam: Netflix, eu gosto de ir fazer tal coisa. Tipo, coisas que são muito rasas, coisas que são muito... Velho, que não dão sentido. Ver um filme é legal, mas é muito mais legal se você tiver um grupo de amigos onde você discute sobre esses filmes. Ler um livro, pô, literatura é massa, mas se você não fala disso para ninguém, para onde você está canalizando isso? Sabe? Então, a arte é legal, mas o que é que você faz com essa arte? O que é que você faz com alguma coisa que você gosta de fazer? Então, eu acho que falta sentido na... Canalizo, eu jogo em um lugar, mas esse lugar, ele tá só ali prendendo sua atenção e lhe dopando ali para você não pensar em alguma coisa, ou eu travei porque meu pai me ligou, né? Coisas né? Então, o que você faz para se divertir? É só uma fuga ou é uma canalização? Eu acho que a grande diferença é essa. Se você canaliza, você coloca para fora e faz essa energia ela circular. Agora, se você se aprisiona, você pega essa energia e deixa presa ali. Você vira alguém compulsivo em consumir séries, filmes, comida, pornografia, sei lá, a gama é grande. Isso, então... como se as coisas fizessem sentido porque a minha vida não faz sentido. Então eu fico empolgado com aquele ator, eu fico empolgado com aquele personagem, porque aquele personagem realiza aquilo que eu não consigo realizar. Eu faço uma análise, quando eu dou aula de psicologia analítica lá no curso de Direito, e aí eu utilizo muita coisa simbólica, né? E eu utilizo muito o exemplo, por exemplo, do Homem-Aranha. Sim. Quem é o Homem-Aranha? Se a gente for analisar, se imagine que o Tobey Maguire, eu não sei qual é o personagem dele, na verdade, como é o nome do sujeito que faz o Homem-Aranha? O Peter Parker, lembrei. Então, sim. Que o Peter Parker veio... o nome do ator. É isso. Então imagine que o Peter Parker veio para análise. Quem é o Peter Parker? Eu sempre brinco dizendo que na Bahia a gente sabe traduzir muito bem o Peter Parker. Ele é o menino amarelo criado por vó. Então, o Peter Parker é aquele menino que fica dentro do quarto, lendo revistinha, imaginando como seria uma vida fantástica. Como ele teria coragem de conversar com aquela vizinha dele se ele fosse o Homem-Aranha. E aí ele projeta no super-herói a fantasia daquilo que ele gostaria de realizar. Porque na prática ele não realiza. E a gente vê muito isso nos jovens. Uma coisa de, eu vou jogar videogame para me realizar. E aí fica aprisionado no videogame, fica preso na Netflix, fica preso na pornografia, porque lá eu realizo
o que eu, na minha vida real, não consigo realizar. Porque eu não consigo me satisfazer. Então, a criatividade, ela é um elo belíssimo consigo mesmo. E não importa qual tipo de criatividade seja, mas a verdadeira criatividade, ela se conecta com a sua própria natureza, ela se conecta com aquilo que é seu. Ontem eu estava conversando com um cliente, por exemplo, que ele me trouxe uma obra de um autor, de um pintor, que ele gosta muito, ele falou, eu quero tatuar isso no meu braço. Por que ele quer tatuar aquilo no braço? Porque aquela obra simboliza ele mesmo. E era uma imagem interessante, porque era de uns personagens bem sombrios, e tinha uma criança, era também o símbolo da morte, mas ela pintando um quadro colorido. Então era um gatinho brincando com uma flor e tal. Eu falei, olha que interessante, isso me lembra muito alguém. Me lembra eu nessa minha nova fase, que é justamente, ele sempre foi uma pessoa muito sombria, e ele está começando a descobrir que existem outras cores dentro da vida dele. Esse lance do estereótipo, né? Da gente carregar uma coisa e dizer eu sou assim, eu faço assim. Eu vejo muitas pessoas buscando isso no horóscopo, né? Nada contra horóscopo, fique à vontade. Se sua cor hoje for cinza, né? Fique à vontade, tranquilo. E hoje você vai encontrar o amor da sua vida também, tô tranquilo com isso. Mas, por exemplo, a galera pega, eu sou de touro, eu sou taurino, né? E eu me identifico com muitas coisas que realmente o signo de touro fala. Mas quando a gente internaliza o horóscopo pra gente, falta a criatividade de se rever e se reinventar como pessoa. Porque eu sou assim. Não, eu sou taurino. Eu sou ciumento, eu sou guloso, eu sou leal, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que você não vai dar conta de tudo o tempo todo. Tem um livro de Clóvis de Barros Filho que chama Somos Todos Canalhas, o nome do livro, é bem interessante o título. O título é sensacional. E o livro é muito bom também, que fala sobre ética até. E aí ele disse que um canalha, tem uma passagem do livro que ele fala, até um canalha convicto não consegue cometer atos de canalice 24 horas por dia, ou seja, até um canalha real, ele não consegue ser canalha o tempo todo, ou seja, a gente precisa trocar nossas máscaras sociais, que a psicologia analítica chama de persona, e fala muito bem sobre isso. A gente às vezes congela numa máscara e diz, não, eu sou assim, eu faço isso e tal, e aí se você não muda a máscara, você não se dá a oportunidade de se relacionar melhor, primeiro com sua psique e com o outro. Você se enrijece. Isso, você se enrijece em você mesmo. Eu lembro de um caso de uma paciente que ela me trazia, e tem muito vínculo com tudo que você está trazendo, inclusive, porque ela me trouxe uma questão. Ela se realiza. Eu pergunto para ela, vem cá, como é que está a sua vida? Ela, não, eu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, mas trabalha mais do que realmente gostaria, então vai trabalhar até domingo às vezes. E eu saio com minhas amigas, eu saio com meu marido. Eu falo, tá, então se sua vida está tão boa, por que você está fazendo aqui na terapia, né? Afinal de contas, eu sempre brincava com meus alunos, dizendo que infelizmente ninguém chega na terapia para dizer, minha vida está muito boa, né, tá tudo muito bem, vim aqui para te dar dinheiro. A gente está ali no processo de reflexão, lógico que não é só sobre coisas. Falamos também de arte, mas é um processo de reflexão. Falei, mas se o processo está bom, porque se sua vida está tão boa, mas existe um peso. Às vezes, quando eu vou abrir uma garrafa de vinho, eu não consigo beber uma garrafa toda, porque eu fico pensando, e no outro dia? Quando eu estou com as minhas amigas, às vezes eu tenho que sair mais cedo, porque eu já começo a ficar preocupado com a conta que vai chegar, com o não sei o que lá. E aí, ou seja, é o momento que ela começa a bloquear a espontaneidade. Ela não consegue lidar com ela mesma. Ela está focada nas responsabilidades para com o mundo. Só que essa responsabilidade é sempre para com o outro. É sempre para com alguma coisa. E aí vem essa pergunta. Qual é a responsabilidade para consigo mesmo? Como é que você vai poder lidar com... Como é para você ter uma vida do qual o tempo todo você está podando
a sua criatividade, você está podando sua arte. E aí, esta é uma das pessoas que traz o argumento claro de que a vida é uma coisa muito dura. Porque ela torna a vida dura até nos momentos que não deveria ser. Com certeza. Ou seja, há uma inflexibilidade nos prazeres das coisas. Por exemplo, abrir uma garrafa de vinho, velho, quem gosta de vinho, abrir uma... Por exemplo, eu posso me citar fazendo café. Quando você vai lá no consultório, saudade do meu consultório, meu Deus do céu, de fazer um café para meu amigo Vinho, a gente está fazendo nossas reuniões online, meu Deus, deixa quieto, isso é uma adendo. Mas quando eu estou fazendo um café, você lembra uma vez que eu fiz um café para você, e eu peguei e moí o café na hora, né? Fiz o café moído, aí eu peguei, abri, aí disse, ó, Vini, cheira aqui, você, velho, que aroma maravilhoso, se vou fazer hoje na prensa francesa para você. Aí fiz um café diferente, aí disse, olha que é mais oleoso. Ou seja, existe um prazer naquele ritual do fazer o café, de tomar um vinho, de comer alguma coisa. Só que as pessoas estão tão automatizadas que fazem isso de forma tipo, eu vou tomar um vinho. Mas não tomo vinho para sentir o gosto. Tomo vinho para entorpecer, talvez. Isso. Não toma o café, não porque o café é bom, é porque o café deixa você ligado e você produz mais, você é mais produtivo. Então, a gente às vezes está perdendo o prazer nas coisas mais simples e focando em uma coisa que é passageira, que, pô, velho, mas o prazer não é passageiro, já, mas quando eu falo passageira, o trabalho, velho, o trabalho é automatizado, tomar café para produzir, fazer uma coisa para, sabe, sempre a finalidade da coisa, eu acho que está se perdendo, eu acho que é isso. A finalidade do simples está se perdendo nesse momento. Lipovetsky é um dos autores, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele. Tive o grande prazer de assistir uma palestra dele com o Leandro Carnal, inclusive. Lipovetsky é italiano, e ele traz, desde a década de 80, ele já vinha falando sobre essa questão da era do consumo e tal, e ele vai falando sobre esses períodos hipermodernos que a gente está vivendo, que é essa coisa do consumo pelo consumo. Veja só, qual é o ápice, se não é justamente o obsessivo compulsivo. A pessoa, ela vai no shopping, ela compra as coisas e depois ela olha para cá, quando ela chega em casa, ela olha para as coisas e diz, por que eu comprei isso? Então ela compra sem nem se conectar o porquê ela comprou. Veja que falência de humanidade quando você se desconecta de tal forma de si, em nome das coisas, que você acaba vivendo uma vida sem nem saber porque você está vivendo. E é esse convite que a gente está fazendo aqui de alguma forma. Vai lá, Beta, pode tomar esse café com Jarbas, que Beta mandou aqui, quero amizade com Jarbas, também quero que esse café. Beta é uma grande amiga minha, está se formando aí em medicina, vai ser a nossa futura psiquiatra. Opa! Então, essa conexão, ela é muito importante quando a gente começa a se perder nas coisas e a gente deixa de lidar com as nossas próprias vontades. Então as coisas precisam fazer sentido. Fazer café deve ser uma experiência divertida porque eu me conecto com aquilo, não porque o psicólogo falou que eu tenho que fazer café. E aí a pessoa agora vai começar a fazer café, nem gosta de café, porque o psicólogo falou. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando justamente sobre essa reconexão consigo mesmo. E aí, Lipovetsky não fala sobre isso porque ele é sociólogo, mas ele traz muita denúncia sobre esse sentido do consumo pelo consumo. Eu lembro muito, eu tenho uma certa preocupação com uma admiração que o brasileiro tem tido com alguns países, principalmente alguns países da América do Norte. Porque não é muito o estilo do Brasil. Pode ser de algumas pessoas. Por exemplo, quando eu estudava no Canadá, que foi uma das minhas primeiras casas fora do país, quando eu morei no Canadá, eu tinha um professor que ele virava para mim e dizia, eu não entendo os italianos. Eles vão para o restaurante e eles conseguem passar 2, 3 horas comendo. Eles sentam, eles conversam, eles bebem, eles dão risada. E ele dizia, com a cara de que realmente ele não entendia, eu vou no restaurante, eu como e saio. Olha que coisa vazia. Tinha alguns lugares que eu ia que tinha lá, por favor, não demore mais do que tantos minutos. Eu amo o Canadá, eu adoro a minha experiência canadense, mas algumas coisas eram muito sem sentido. A primeira vez que eu fui com um amigo meu turco, que se tornou um grande irmão meu,
que apareceu até na última live aqui, tá? Com a live com o Boni, ele apareceu. A gente estava num restaurante, batendo papo, bebendo e tal, e aí tem aquele momento, né, de que a gente acabou a cerveja, acabou a comida, a gente estava ali batendo papo, descobri que turco é muito parecido com brasileiro, e a gente ali conversando e tal, vê uma garçonete ao nosso lado. Aí ela olha pra gente, querem mais alguma coisa? Aí eu, não, tá tudo bem, obrigado. Ela fica ao lado. Vocês querem mais alguma coisa? Eu, não, tudo bem. Aí eu entendi, depois da terceira pergunta dela, que o fato é, se você não está consumindo, saia. O prato, quando a gente pega, você recebe o prato já com a nota. Do tipo, ok, coma, pague e caia fora. Nossa, que experiência. É um drive-thru, não, um restaurante. Que experiência, né? Mas vai lá. Você. Pois é, tem um autor que agora esqueci o nome, mas o livro chama Normose, que ele fala justamente sobre isso, que a gente está normatizado a fazer as coisas. Aí entra aquele conceito de Bauman, que já é batido e que a gente já deve ter falado em algum momento, o ter para ser, da vida líquida, né? De ter as coisas tão rápidas e tal. E quando a coisa é líquida, ela escapa entre as mãos, ela escapa, ela não tem, ela é rasa, é rápida e não tem não é sólido, não tem como você ter uma boa experiência com algo que é líquido. Só deixa eu te mandar só um pouquinho. Fica à vontade. É difícil até para a gente falar solidez. Porque a gente não consegue falar essa palavra. Só para eu interromper, e eu vou voltar a bola para você. Lipovetsky, ele vai dizer de que é o período de qual trocamos os hardwares para os softwares. Então tudo deixou de ser hard, pesado, duro, e passou tudo a ser soft, líquido e zero. Então é tudo Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, é o novo Ford, é o novo Pampers, é tudo novo. Então ele chega ao ponto de dizer que nós precisamos trocar o tempo todo, porque a gente não consegue lidar mais com a solidez das coisas. Até a academia, para quem gosta de academia, sabe que elas mudam os aparelhos de vez em quando para que as pessoas não se acostumem. Aqui em Salvador, os bares trocam de nome. Aí você pensa, trocou de dono. Não trocou de dono. O cara só está gerando um novo marketing. Aí ele troca de layout, mas a casca é toda a mesma por dentro, né? Na verdade, troca a casca, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Rápido. Né? Então, quando tudo é rápido, tudo é fast food, tudo é soft, tudo é leve, o que fica, né, para você se relacionar? Quem é você? Eu gosto de uma pergunta que é assim, me fale quem é você sem falar do seu trabalho. Velho, me fale quem é você sem falar do seu trabalho. Velho, me fale quem é você sem falar do seu trabalho. As pessoas já começam assim, não, porque eu trabalho. Até quando a gente vai perguntar como é que você tá para alguém, a pessoa começa falando, eu tô na correria, eu tô aqui com vários projetos, eu tô aqui trabalhando muito, eu tô aqui pensando isso, ganhando isso, fazendo aquilo. Parece que é uma disputa. Isso. E quando há uma disputa, você está concorrendo com quem? Primeira pergunta, você está concorrendo com quem? Então, tudo isso torna as relações mais líquidas, mais rápidas, sem solidez. E aí entra espaço para essa coisa, que é a falta do que a gente começou a falar. Isso. A falta da fé, a falta da arte, a falta da criatividade. Porque pensar nisso requer uma profundidade. Não dá para ser rápido pensar em arte. Você vai no museu e faz assim, tipo, tá, pronto, já vi, tchau. Você vai no museu, pelo menos eu, quando vou ao museu... Via Mona Lisa, pronto, carimbei o passaporte, tá ótimo. Faz uma selfie aqui na frente da Mona Lisa. Pô, sabe, velho? Olha, sente aquilo, vê o que lhe toca, vê como é que tá pra você. Então as pessoas perderam isso. Não todas, mas na sua grande maioria, nessa sociedade líquida aí que a gente vive.
Fala, Puxando para o contexto da arte, inclusive, eu tenho um trabalho que eu comecei a fazer quando eu estava no Museu de Belas Artes de Montreal, quando eu visitei Montreal pela primeira vez. E aí, quando eu fui para a Europa, saindo do Canadá, foi aí que eu fui morar em Barcelona e aí comecei a rodar. E aí eu comecei, então, a fazer o que deveria ser um curso que eu nunca lancei. Eu dei esse curso na UFBA recentemente, mas eu ainda não configurei realmente como meu curso, porque ele ficou grande demais, já tem mais de 200 slides e ainda não concluí ele. Que eu comecei então a fazer uma análise sobre as obras de artes que eu estava vendo, e o título seria O Belo e o Terrível nas Obras de Arte. E tem vários autores que trazem coisas interessantíssimas. Um deles é Van Gogh, Van Gogh, não, desculpe, que pintou, nossa, acabou de fugir o nome agora, ele o grito, pinta em... Hã? o grito, famoso. Não, não, nossa senhora, fugiu. Ele pinta inclusive o quadro de Cronos devorando os filhos. É uma obra clássica, belíssima, Ah, bem pesada, bem forte. sim. Quando ele Pô, vai esqueci o nome do pintar cara também. essa. Ele é espanhol, inclusive. Eu lembrei toda a história dele, mas não lembro o nome. Depois vai vir, é um clássico ele. E quando ele vai pintar as obras, tem um momento que ele começa. Ele está num momento muito difícil da vida. Ele pinta, inclusive, o quadro 18 de Maio, que é um quadro também muito forte na Espanha, que é aqueles paredões da morte. E aí tem um momento que ele se recolhe e ele cria a Casa del Sordo, que é a casa onde ele começa a pintar uma sequência de séries de pinturas negras. Né? Então você tem muita imagem sombria, tem as velhas tomando sopa, dois velhos tomando sopa, tem muitas imagens muito escuras, mas quadros belíssimos, belíssimos. E por que falar sobre isso? Porque falar sobre fé... Goya, obrigado, Flávia. Maravilha, obrigado. Quando ele Goya, meu começa... Deus. Eu tava com o nome na. o nome não vinha aqui. Quando ele Aham. começa a pintar todos esses quadros, ele está no momento de muito sofrimento. E ele se recolhe para ele mesmo. Ele se recolhe para o mundo das artes para fazer sentido com ele mesmo. Então ele passa alguns meses nessa casa sozinho pintando, recolhido para depois voltar ao mundo. E isso fala muito sobre a nossa cultura. A nossa dificuldade de lidar com esses momentos, às vezes, de solidão. Freud, quando rompeu com Jung, e Jung rompeu com Freud. Jung passou pelo mesmo processo. Eles Eu também ia se fazer uma piada afastaram. infame. Eu não sabia que eles eram casados. Na verdade, não Sacanagem. sei se casados, mas talvez pai e filhos. É uma ruptura mais de pai e filho, como fala, né? É verdade. E Jung entrou num quadro depressivo, do qual ele passou muito tempo isolado. E ele diz, eu às vezes fico aqui jogando pedra no rio, ou eu fico... Ele começou a esculpir, começou a fazer muita arte. Ele diz, eu não entendo, mas eu sinto que é necessário para mim isto agora. Então a arte não é falar apenas do belo. A arte é falar Sim. daquilo que te conecta com você mesmo. E isso nos traz, inclusive, para aquilo que nem sempre é belo da gente, mas é a gente. Como esse meu cliente, que ele vai pintar uma criança sombria pintando algo belo. Olha que paradoxo bonito. Então, se conectar com você mesmo é também se permitir entender o seu lado sombrio, lidar com o fato de que você não é, de que você é uma pessoa falível, como você diz, essa competitividade do mundo pós-moderno, de que a gente tem que ganhar, nós temos que trabalhar sempre. Para quem isso? A gente tem que vencer o quê? Vou vencer a vida? Não se vence a vida. A vida sempre vai ganhar da gente. Então a gente tem que nos redimir com ela. A gente tem que se conectar com ela mesmo. E aí a gente encontra a nossa fé. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Pronto. Fé é um assunto que é muito legal para mim. Assim, eu tenho uma convicção religiosa, né? Enfim, respeito todas as outras. Mas eu acho que a psicologia reconhece a fé ultimamente, já tem um tempo, melhor dizendo, né? Como algo importante. Somos seres biopsicossociais e espirituais. Ou seja, existe um lado espiritual que é importante a gente se ligar. Né? E eu gosto muito do termo filosófico, que eu tenho um dicionário de filosofia, e quando o conceito que o autor traz sobre religião, eu achei sensacional. Ele fala: religião
é um olhar cuidadoso sobre a vida. Olha que E eu lindo acho que é isso. esse convite. Velho, um olhar cuidadoso sobre a vida. Se você tem um olhar cuidadoso sobre a vida, você vai ter um olhar cuidadoso sobre si mesmo. Você vai ter um olhar cuidadoso sobre o outro. E sobre as coisas que lhe cercam. Mas não é aquela coisa pode crer, good vibes, positive vibration, sabe? Ah, não, vamos lá, vamos exercitar a gratidão, o universo, não sei o quê. Não importa para quem você proclama a sua fé, para quem você decidiu canalizar isso, mas a função da sua fé, né? A gente está falando muito de função das coisas hoje aqui. Eu estou sentindo que a gente tá levando esse papo para funcionalidade, porque eu acho que as pessoas, às vezes, consomem tanto conteúdo, por exemplo, não, eu vou ver aula de yoga, porque yoga é legal para respirar. Mas isso faz sentido para você? Não, eu Uhum. vou ser produtivo. Mas ser produtivo para você é legal? O que que você tem que produzir? Por exemplo, a gente estava falando, na nossa conversa ontem, você estava falando, pô, Jarbas, eu mudei minha rotina, eu sou um cara super noturno, mas com a pequena aqui, eu tive que me readaptar, então eu acordo cedo, estou dormindo cedo também, mais cedo do que você dormia, né? Uhum. E velho, a gente vai mudar, mas vai mudar a partir do que faz sentido pra gente. Você dorme cedo hoje, porque você sabe que na madrugada vai ter uma pessoinha chorando e você vai lá acalentar, vai segurar ela no colo, vai botar pra dormir. Ou É, seja, tem um sentido naquilo. Então a isso. fé dá sentido para as coisas que às vezes são muito abstratas. Ou seja, se você quer ter esperança, esperança, eu gosto de uma frase de Ariano Suassuna que ele diz assim: não é bem, eu vou parafrasear porque eu não lembro o ipsilitre, mas fala assim: os pessimistas são chatos, os otimistas são meio idiotas, mas eu gosto mesmo é dos esperançosos. E a esperança e a fé, eles andam lado a lado, porque a fé é acreditar em algo que não aconteceu ainda, né? Uhum. Por exemplo, temos fé que isso vai passar, mas isso não passou ainda. A pandemia está aí rolando. O coronavírus não foi combatido, não existe vacina. Então, tudo isso está aí acontecendo. Mas temos fé que isso vai passar, né? Uhum. E junto com nossa fé, para gerar esperança, tomamos atitudes. Então, ficamos em quarentena, respeitamos as regras, saímos de máscara quando tem que sair, quando é necessário. Então, a fé é um convite a você lidar com o que não aconteceu, o irreal, e trazer para o aqui e agora o que você pode fazer. E juntando isso, dá a esperança, dá a Muito bonito isso. responsabilidade, dá um olhar cuidadoso sobre a vida. Então, E eu, é nesse sentido que acho que a fé dá um significado legal para o que a gente passa, né, para o que a gente vive. Quando não tem o que fazer, quando um exame chega lá e diz assim, agora você tem uma doença que tal coisa, né? Você pode se pegar na sua fé. Você pode sim fazer o tratamento. A fé só não basta. Vai ter um conjunto de coisas. Mas é esse conjunto de coisas, esse entendimento concreto do que é dessa função que vai fazer com que ele gere um conforto. afinal, É somos isso. tão apegados às coisas que hoje, mais do que nunca, somos apegados ao nosso corpo. Então, morrer para a gente se tornou um grande problema. E isso é um aspecto cultural, porque o morrer nem sempre era algo tão dramático como é hoje. Basta, eu estou terminando a leitura do Mitologia Nórdica, que foi abençoada aqui com o meu, Ah, meu querido aqui que me doou. sensacional. E quando você vê o que se dizia dos cultos pagãos, eles lidavam com a morte de uma outra forma. Era muito mais Sim. natural. Inclusive, Eles havia iam até para uma Valhalla. glorificação. Isso, havia uma glorificação. Muitos esperavam, muitos ficavam tristes quando voltavam de uma batalha que não tinham morrido, porque eles não tinham ido para Valhalla. Então, tem algumas coisas bem interessantes. Então, a forma de lidar com a morte é cultural, porque a gente é muito preso. Eu, quando dava aula de DH3, Desenvolvimento Humano 3, que é sobre idoso, eu Uhum. lembro que eu comentava muito sobre isso. É uma cultura do qual odeia a velhice. Nós odiamos os velhos. Por quê? Uhum. Porque a gente só vangloria o que é jovem. Porque a gente quer ter a vida eterna. Porque a gente quer ter plásticas para a gente não mostrar as marcas do tempo. Porque eu quero ter a Uhum. fantasia que eu sou um sujeito eterno. E a gente vai ter Com que se certeza. reconectar justamente com essas coisas. Porque a partir daí a gente vai ter que reconectar com a vida.
a gente vai ter que reconectar com a finitude. Então a gente vai ter que aprender, como Camus fala, a lidar com o absurdo da vida. A vida é uma experiência absurda, que a gente precisa então aprender a glorificar a experiência que nós estamos passando. Gostaria até de ler aqui, desculpe, Jarvis, ela traz aqui, nos comparar com o outro é entrar numa batalha já perdida. Sempre encontraremos alguém que consideramos melhor do que nós mesmos. Lógico, e a gente vai sempre estar perdendo nessa batalha, porque a vida tem que ser uma experiência a ser vivida, e não uma experiência a ser combatida. Com certeza. Inclusive, só para fazer um jabá aqui, né, do nosso podcast, a gente fez um podcast muito legal falando sobre a morte. Né? Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, vai lá no nosso podcast, Da Dor ao Amor, procura lá. Eu não lembro o título perfeito, mas a gente fala sobre a morte. Né? E uma coisa até que Vini falou, que me chamou muita atenção nessa conversa, nesse podcast, porque são sempre diálogos, né? Que os deuses tinham inveja, né? Os deuses gregos, eles tinham inveja dos homens, né? Dos mortais. E a gente fica com inveja dos deuses, ou seja, entra nesse lance da comparação. A gente está sempre olhando o que nos falta, querendo ter o que não nos cabe, talvez, né? E essa sensação de falta gera um processo de adoecimento que vai fazer a gente cair justamente nessa vida líquida. E aí a gente vai perder nossa criatividade. E aí a gente não vai se vincular com a nossa fé. E aí a gente não vai conseguir ver artes ou canalizar alguma coisa, alguma emoção, alguma coisa. Porque a gente está focado nas coisas que a gente não tem. Porque o que a gente tem, a gente já tem e pronto. Uma vez eu questionei, em uma sessão, eu questionei uma pessoa e falei assim, por que você não olha o que você já tem? Aí ele disse, velho, essa pergunta é meio besta. Aí eu disse, porque o que eu já tenho, eu já tenho. O que eu já tenho, então eu não preciso mais do que eu já tenho. Eu preciso do que eu não tenho. Eu disse, certo, beleza. Por mais besta que pareceu minha pergunta, é só para você dar valor às coisas que você tem. Essa pandemia, por exemplo, o que está nos convidando? É um mergulho em nós mesmos. É ver o que a gente tem. É ver o que realmente faz sentido. Tá todo mundo segurando as pontas com dinheiro. Então não dá agora ir para um shopping. Eu vi até um meme engraçado, né? Tô doido para essa pandemia passar para eu poder entrar numa loja, o comércio abrir e a vendedora perguntar, quer comprar? O senhor tá olhando alguma coisa? Não, eu só tô olhando mesmo. Ou seja, uma necessidade do consumo. De ter. Ou de estar nesse contexto. É interessante que eu me fiz essa pergunta que você fez ao seu cliente. Eu lembro quando eu comprei, quando eu voltei da Europa a primeira vez, eu tinha vendido tudo. Eu larguei tudo. Na época eu já era psicólogo, já era mestre, já tinha minha clínica, já tinha tudo. Larguei tudo. Falei, vou viver o mundo. Fui para o Canadá, fui viver uma experiência de vida. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi espetacular aquilo para mim. E faria novamente. E eu tinha uma promessa. Eu falei, eu vou voltar sem nenhum centavo. Eu vou voltar sem nada. Quando chegou no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, eu tive um problema com a mala. Eu perdi o ticket, porque eu tinha deixado a mala no aeroporto, fui visitar a cidade. Quando eu voltei, é o problema da nossa língua, né? Das promessas que a gente faz. Quando eu cheguei no aeroporto, quando eu fui pegar, eu tinha perdido o ticket. O cara falou, brother, 20 euros. Eu falei, caracas, 20 euros para recuperar a mala? Cara, 20 euros. Eu gastei exatamente até a última moeda. Eu fiquei caçando. Achei a última moeda para conseguir, ou seja, eu voltei exatamente sem nada. Depois eu fui me reconstruindo e comprei um carro. Aí eu comprei o Logan. Eu falei, beleza. Quando eu tô dentro do carro, me deu uma satisfação. Aquela satisfação de, caracas, velho, eu consegui, eu tenho tudo o que eu preciso. Pô, eu quero um carro, gostei do carro, o carro aumentou minhas expectativas mais do que eu pensava, tal. Depois de um tempo, eu me vi pensando, porra, eu preciso de um carro melhor. Aí, neste momento, eu me lembro, eu saindo da garagem, eu parei em minha mente, né?
E na verdade tive que parar enquanto o portão abria. Aí eu parei. E estava tão feliz há pouco tempo atrás, porque eu tinha esse carro, que esse carro me completava. Por que eu preciso estar, então, na falta novamente, para ter um outro produto que vai me demorar muito tempo até eu vir a ter? Qual é o sentido disso? Aí eu me dei conta justamente desse distanciamento do curtir o que se tem, de vivenciar o que se tem e curtir essa experiência. Uma vez eu, quando fazia um trabalho numa comunidade, tem uma comunidade que fica ali atrás do corredor da Igreja da Vitória, que é uma comunidade que ela é uma escadaria enorme para você chegar nela, e é uma escada super íngreme e tal, mas a galera tem a vista, uma das vistas mais bonitas da cidade. Eles têm aquela vista inteira ali da Igreja da Vitória e tal. E aí eu conversando com o sujeito, ele falou, para que eu vou trabalhar mais, né, no sentido, eles trabalhavam muito, né, mas para que eu vou me esforçar para ter uma casa para viver na frente da praia, se eu já tenho uma casa na frente da praia? Se eu já tenho uma casa... Olha só que beleza! Ele sabia viver, ele sabia experimentar o que ele tinha. É o contentamento, né? Ao lado dele tinha uma mansão gigantesca, mas numa prática, os dois tinham a mesma vista. Eles tinham a mesma experiência espiritual de conexão com essa natureza. Olha que coisa bela. Você aprender a saber o que você tem. Eu vi até uma charge, não, um quadrinho hoje, uma tirinha, né? Depois eu vou te mandar. E nele tinha uma blogueira dessas, né? Tipo, simulando uma blogueira, né? E aí ela chegou e disse, good vibes, não sei o que, tirou uma foto. Aí tem um momento que ela tira a foto, ela olha e fala assim, deixa eu tirar a foto de outro ângulo, porque saiu a rocinha. Aí eu disse, velho, ou seja, ela se incomodou porque o fundo dela tinha que estar perfeito. Até Karnal fez isso outro dia, falou isso brincando, né? Ele botou assim, pronto, seus problemas se resolveram. Agora existem fundos falsos de biblioteca para você botar no fundo da sua live. Eu achei genial, velho. Eu disse, caramba, velho. Tem gente que tá comprando fundo falso de biblioteca para botar no fundo da live para dizer que é intelectual, né? E sobre ter prazer no que se tem, agora falando até dos meus livros, Larissa uma vez me questionou e disse, por que você não compra digital? Por que você não compra isso? Você faz um Kindle, né? Lê no tablet e tal. Eu disse, a gente quer dar tanto livro gratuito. Isso. Aí eu disse, velho, porque a biblioteca é mágica, a biblioteca tem uma experiência sensorial. É o livro que você pega, que você abre a página, que você marcou aquela leitura. Tem livro na minha biblioteca que eu olho para ele, eu sei a página e uma coisa, um trecho que me marcou. Se eu pegar o Dom Quixote, eu vou pegar lá na página 135 e vou ler a hora que o doido começou a correr atrás dos moinhos de vento. E é sensacional essa passagem, está marcada. Eu amo essa passagem. Tem uma memória. Pois é, velho. Então, tem coisas que são sensoriais, que são legais de ter e se viver, sim. Mas é ter e viver as coisas com contentamento. Eu volto para essa palavra, contentamento, ou seja, contentamento é você viver contente com o que você tem. Contentamento. Eu estou contente. Só que as pessoas não vivem mais assim. As pessoas vivem querendo ter, ser, e agora saiu o S20, e o S20 tem uma câmera não sei o quê. Velho, você nem é fotógrafo profissional, você só tem um celular, você quer isso para quê? Sabe qual é a função disso? Isso. Né? Essa é a pergunta. Então, qual é a função das coisas? Função, gente. Guardem essa palavra na sua cabeça. Quando vocês estiverem angustiados, perguntem até qual é a função da sua angústia. E quando você entender isso, vai ficar mais fácil de você levar isso para terapia e você dar significado a isso. Eu gosto ou você canalizar isso para alguma coisa. Eu gosto muito de pensar que quando a gente se preocupa muito com a solução dos problemas, os problemas eles triplicam. Porque a gente fica focado no problema. Quanto mais a gente pensa no problema, mais ansioso a gente fica. Então, mais do que pensar no problema, a gente tem que pensar qual é a função disso na minha vida hoje. Por que esse problema chegou? É que nem término de relacionamento.
Ah, a pessoa não me quis. Ai, meu Deus do céu, eu vou ficando desesperado, então o relacionamento acabou. Calma. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é justamente por que acabou? Qual é a função disso na minha vida? Vale a pena, eu fiz essa pergunta a um cliente recentemente, ele estava muito angustiado, já tem mais de um mês que ele estava conversando com a menina, que a menina falou que não queria ele, mas ele manteve a amizade. Eu falei, mas você quer realmente essa amizade ou você está na esperança de algo? Porque a gente fica esperançoso. Aí eu confrontei ele. Eu falei, beleza. Então imagine que você conseguiu dar um jeito para você começar a relação com essa pessoa. Imagine que você conseguiu o que você queria. A pergunta, então, agora é, qual é o prazer que você vai ter nessa relação? Então, do que vale você estar numa relação porque você ganhou, se não há sentido naquilo, se não há inteireza naquilo? Então, ok, pô, que pena, meu ego sempre sofre, porque eu não tive aquilo que eu gostaria, mas eu vou ter que aprender a lidar com o fato de que nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo nos aceita, nem todo mundo vai nos querer como par romântico. E aí a gente vai ter que entender qual é a função disso. Às vezes a função é entender as minhas limitações, entender o que eu tenho, entender de que talvez esteja na hora de eu procurar pessoas que gostem de mim e não das pessoas que eu preciso ficar correndo atrás, desejando. E aí entra várias outras questões do porquê eu faço isso, a baixa autoestima e tudo mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo, inclusive, já está se esgotando aqui. Gostaria de começar falando, porque todas as vezes essa live corta a nossa fala na metade. Então, gostaria de agradecendo, fazendo um convite a todos de que temos, como o Jarba já trouxe, temos o podcast da Dor ao Amor no Spotify e no Deezer. Estamos voltando com as nossas lives. Então, fique atento aí aos nossos cronogramas. Algumas coisas devem estar aí para acontecer. Então, gostaria muito de agradecer essa experiência de vocês aqui nessa manhã espetacular, pelo menos para mim foi. E bom ver muito sempre Jarbas novamente, saudade desse seu café na sala. Ô, meu amigo, em breve tudo isso passa e a gente se vê. O papo foi muito legal. Quem quiser continuar esse papo aí com a gente, vai lá nas nossas redes sociais, no psicólogo Vinícius Farani, _psicólogo, e Pensando com Jarbas. Vocês podem mandar um direct pra gente, a gente responde, continua esse papo de alguma forma. E espero que tenha somado para vocês. Sentido, gente. Pensem no sentido das coisas, no que é fundamental. E aí o sofrimento ele começa não é que o sofrimento ele vá se calar, mas ele começa a ser entendido, né? Então é isso. Maravilha. Lembrando que escalando para um café. Eu gostei disso. Aí após pandemia, palestra com café. Gostei desse tema. Inclusive, lembrando que a live ela fica 24 horas, mas ela também agora está sendo colocada no YouTube, que é Vinícius Farani Psicólogo. E aí vocês encontram lá também as nossas lives. E é isso aí. Então agradeço a todos pelo esse excelente dia. Agradeço muito a Jarbas por esse papo sempre espetacular e agradável. Bom dia a todos. Faça um bom dia. Com certeza. Valeu, meu amigo. Um abraço aí, até a próxima. Não esqueça de salvar a live. Valeu, tchau, tchau.